Capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que ofereça sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarxaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifique esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto. Com diligência se faça. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra, conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro, e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro,
fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.